E acho que talvez nós sejamos piores do que Pedro. Sejamos uma cópia fiel de Pedro. Mas graças a Deus que nós não somos piores do que Pedro, nem tampouco melhores. Nós somos iguais a Pedro. E o Senhor começou uma boa obra em cada um de nós. E Ele é fiel para completar. Graças a Deus que Deus não quer que nos conformemos somente com a salvação no nosso espírito, mas que sejamos salvos também na alma. Porque o Senhor deseja que cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Irmãos, e nós vimos que Deus, Ele disse a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Pedro recebe, sob profecia, o encargo de líder dos apóstolos, coluna. Mas a gente viu que Pedro não estava preparado para tal. Mas Deus que faz a promessa, Ele não nos deixa parados, Ele não nos deixa sós. Ele sempre tem um não temas, eu sou contigo. E graças a Deus que Pedro foi desmontado, como eu e você também, para que sejamos usados. Deus deseja nos desmontar. Chagas, ainda não, né? Já. Irmãos, então, Romanos, capítulo 15, versículo 18. Romanos, capítulo 15, versículo 18. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Pai, pela tua preciosa palavra. Obrigado, Pai, por o Senhor ter nos trazido aqui para nos reunirmos como igreja. Nós somos o teu povo. Nós precisamos, Pai, sermos arrebanhados por ti. Nos apacenta, Pai. Nos conduz a pastos verdejantes. Nos conduz, nos leva a águas tranquilas, por amor do teu nome. Nos capacita a entendermos a tua voz e a acolhermos a tua palavra por graça. Pois é no nome de Jesus que nós te rogamos. Amém. Irmãos, esse Paulo, ele não é o mesmo Paulo de Atos 9. Depois eu conto como era o Paulo de Atos 9. Talvez outro dia. Mas esse Paulo aqui diz que não ousa falar coisa alguma, senão ele fala aquelas que Cristo fez por seu intermédio. Irmãos, o que Cristo tem feito por nosso intermédio? Nós muitas vezes nós nos contentamos a falar o que Cristo fez em Abraão, o que Cristo fez, ou melhor, por Abraão, por Isaac, por Jacó, o que Cristo fez por Pedro, por Estevão, o que Cristo fez por meio dos irmãos,
Mas o que a gente pode dizer? O que foi que Cristo fez por intermédio de nós? Porque nós sabemos que o que Cristo fez por nós. O que Ele fez por nós foi nos atrair naquela cruz, matando-nos, nos levando a experimentar a ressurreição depois do sepultamento. Nos deu uma nova vida, disse: você está perdoado, você não deve nada, você está justificado, não há nenhuma condenação. Isso é precioso, graças a Deus. Isso foi o que Ele fez por nós. Mas o que Ele tem feito através de nós? O que nós podemos contar? Será que nós podemos contar aquilo que Cristo fez por meio de nós? E esse Paulo, ele fala exatamente isso. Eu não falarei senão aquilo que Cristo fez por meu intermédio. Isso é precioso, irmãos. Nós sabemos e cremos que todo cristão nascido de novo, irmãos, como eu gostaria que todos os irmãos pudessem ouvir essa palavra. Porque eu tenho visto que Deus ele não repete muito algumas coisas. Como eu gostaria que todos os irmãos pudessem ouvir isto. Irmãos, nós, como regenerados, inevitavelmente, o nosso caminho é cruz. Vamos abrir em Salmos 32, versículo 8. Eu vou pedir para a irmã Meire ler para nós. Salmos 32, do versículo 8. E vamos observar uma preciosidade que tem aí. Salmos 32. Versículo, vocês vão treinando, quando vocês vierem nos ajudar na leitura, vocês serem mais rápidos na leitura da Bíblia. 32, 8. Estou aflito e muito aquebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Não é isso. Isso. 32, só um instante. A irmã que está com o microfone vai ler. Salmos 32, você está no 34. 38 ali. 32, 8. Leia, minha irmã. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselhos. Sobre minhas vistas te guiarei. Te mostrarei o caminho em que deves andar. E qual é o caminho que nós devemos andar, irmãos? O caminho da cruz. Se a gente fugir da cruz, Deus não vai nos usar. Deus não tem prazer no homem carnal, na mulher carnal. O caminho que o Senhor deseja que trilhemos, e Ele vai cooperar para isso, é o caminho da cruz. Nós lembramos o que diz João 15,16. O que diz João 15,16? Não fostes vós quem me escolhestes, mas eu que escolhi a vós, e vos nomeei, e vos designei, para que vades e deis, e o vosso fruto. E como é que a gente vai dar fruto? Se a gente não for quebrado da nossa força natural. Como é que a gente vai dar frutos? Como é que Cristo vai agir através de nós, se nós não aceitamos o caminho da cruz? Porque Deus não vai permitir darmos frutos na nossa força natural.
O que foi que Deus fez na vida de Geovânio? Para que ele pudesse agir por intermédio dele. Qual foi a crise que Geovânio teve? Quem foi que Geovânio conheceu depois da grande crise? Que em mim, isto é, na minha carne, tem quanto bem, Geovânio? Qual o bem que tem na tua carne? Tem algum bem na tua carne? Deus bendito nos leva a crises para a gente... E Deus não é preconceituoso, Geovânio. Não importa quantos dias tu tivesse caído, quantos dias as pessoas escarneceram de ti, Deus não está preocupado com isso. Deus está interessado em cumprir o seu propósito. E o seu propósito é formar Cristo em ti. Ainda que para isso Ele mostre quem tu és. Todo mundo, eu acho, qual seria a reação de vocês se nesse momento o meu coração ficasse exposto? Se meu coração saísse, se meu coração viesse para o lado externo, qual é a reação de vocês? Pânico. Ninguém suporta ver uma víscera exposta. Ninguém suporta ver um coração exposto. Mas ele é vital? É vital? É necessário em nós? Coração, víscera é vital? E Deus nos conhece por dentro e por fora. O Senhor conhece cada partícula nossa. E se for necessário Ele expõe. E nenhum problema. Será que Deus poderia ter impedido de Pedro negá-lo? Poderia ou não poderia? Poderia, porque Deus pode todas as coisas. Mas por que Deus não fez? Por que Deus permitiu que Pedro chorasse amargamente? Por quê? Sim, mas especificamente, por que Pedro teve que chorar amargamente? Reconhecesse o quê? A miséria dele, para que Pedro fosse levado à crise. Porque a crise é uma bênção na vida de um regenerado. Eu fico olhando cristãos como garotas, como minhas filhas, crentes cristãos nominais. Sem nenhum problema, sem nenhuma crise. Minha única crise é se minha unha quebrar. Minha única crise é se borrar o meu batom. A minha única crise é se eu não tiver uma roupa para usar. Minha única crise. Está tudo bom. Tudo maravilhoso. Se eu não for contrariado, está tudo bem. Quantos cristãos tem assim? Mas quantos cristãos foram chamados? Quantos cristãos não estão conformados com esse mundo? Quantos cristãos precisam passar por crise para ser desmontado, para ver a sua miséria? Então leia de novo Mateus 16, versículo 26. Leia de novo, de novo, e de novo, e de novo. Não tem problema. Quem se cansar pode ir para casa. Quem não gostar pode ficar sem gostar. Mas é preciso a gente ler, reler e pedir a Deus luz. Mateus 16, 26. Pois que aproveitaria o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma?
Por que Jesus Cristo disse isso para Pedro, depois de uma linda revelação? O que vale? Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Irmãos, graças a Deus. Deus, Ele vai além das nossas palavras. Porque Jesus, Ele conhece o nosso íntimo, o oculto. E essa palavra foi dita a Pedro, depois de Pedro chamar Jesus à parte e dizer assim: não, Jesus, ir para Jerusalém, morrer, sofrer, vamos rogar ao Pai para que isso não aconteça. Mas foi uma palavra razoável. Eu não quero que a Jacinta sofra. A minha intenção é ela não sofrer. Eu quero lhe poupar de sofrimento, Jacinta. Mas como Jesus, Ele conhece as intenções, Ele sabia que Pedro, o que estava por trás dessa intenção de Pedro. Quando Jesus, lá em João 5, Ele, não iremos ler, Ele cura um paralítico. A multidão começa a segui-lo e ele mata a fome de algumas 1000 pessoas. As pessoas começam a buscar Jesus com muito interesse. E depois Jesus revela qual era o interesse deles. Me buscais não pela comida que permanece, mas pela que perece. Vocês estão preocupados com o bucho de vocês. E Pedro não era diferente. Se Jesus for para Jerusalém, ele vai morrer. E se ele morrer, acaba a nossa fonte de bem-estar. Não tem milagres, não tem mais os prodígios, não tem mais a pompa, não tem mais o poder, não tem mais a segurança. É isso que a gente quer? É isso que a gente tem buscado? É. A gente quer impor as mãos na cabeça e em nome de Jesus seja curada. Mas para quê? Porque ama? Porque ama? Porque chora? Não é não. Não é porque se uniu com ela, me permite, irmã. Não é porque se uniu na dor. É porque quer ser visto pelas pessoas. É porque quer mostrar para as pessoas que tem algum poder, que é prodigioso. A gente quer andar triunfante, não é para mostrar que Cristo é tudo, não. É porque a gente gosta de impressionar. E era isso que Pedro queria. E Jesus olha lá no coração dele e diz: qual é a vantagem do homem ganhar o mundo inteiro? Não é isso que a alma quer? Ganhar, 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 nunca perder, ganhar, ganhar, crescer, crescer, prosperar, ganhar, ser o melhor, ser o the best, ser reconhecido. Não é isso que a alma quer? Mas era exatamente isso que Jesus, ele estava permitindo que Pedro visse, experimentasse, para que ele fosse desmontado. Porque Deus iria usar Pedro. Pedro lá na frente iria ser usado. E eu e você não podemos ser usados com essa vida da alma, com esse nosso egocentrismo. O Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele diz num dos seus livros, falando sobre avivamento espiritual, ele diz: o verdadeiro avivamento é quando você sente peso pelas almas.
é quando você sente o peso da responsabilidade pelas almas. Se você não se importa com a salvação dos outros, se você é indiferente ao sofrimento dos outros, você é um apóstata. Você ainda não experimentou o real avivamento. Irmãos, essa vida da alma, a vida natural, ela precisa ser quebrada. E o Senhor vai usar todas as ferramentas. Hebreus 12. O Senhor vai usar todas as ferramentas para trabalhar com essa nossa vida natural. Versículo 5, minha amada. Hebreus 12, 5. Pega outra Bíblia, irmã Ila, dela. E estás esquecido da exortação que, como a filhos, discorri convosco. Filho meu, não menosprezes a correção de que vem do Senhor, nem desmaie quando por ele és reprovado. Não menosprezes o castigo. Como é que pode vir o castigo? Castigo não é como a Igreja Católica prega. Bem feito, Deus te castigou. Não é assim. Por favor, não é assim. Quando Pedro disse para Jesus, eu sou capaz de morrer por ti. Jesus olha no olho de Pedro e ele não censura Pedro, mesmo sabendo que Pedro iria negá-lo. Ele ama Pedro com um olhar amoroso e diz, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Amoroso. Não é aquele olhar bem feito, não. Esse castigo é com choro de Deus. O que Deus usou aqui nessa época? A perseguição. Aqui estava havendo uma grande perseguição dos judeus. Então ele falou, leia o versículo 11, minha amada, desse capítulo. Leia novamente o 5. E estás esquecido da exortação que, como a filhos, discorri convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor. Não, nem desmaie quando por ele és reprovado. Nós somos reprovados o tempo todo. Por quê? Porque nós estamos em construção. Nós estamos sendo edificados. E quando o Senhor chega para fiscalizar a obra, diz assim, eita, que essa argamassa está fraca. Tem entulho. Quando Jeremias, ele vai reedificar os muros, é maravilhoso. É maravilhoso. Jeremias chega como um fiscal, de noite, sem ninguém ver, ele monta e vai lá, ó, entulho, preciso edificar esse muro, mas eu não posso colocar o muro em cima de entulho, não está bom, tem aqui um probleminha, está aqui o muro, está aqui a base, mas aqui já não tem base, tem entulho, e ele examina tudo e faz uma estratégia. Porque tem muita gente edificando em cima de entulho. Sabia disso? Em cima de cura, de prosperidades, de eloquência humana, de oba-oba, sabe? De pseudo-avivamentos da alma. O que diz lá em Coríntios 3? Ninguém pode pôr outro fundamento
além daquele que já foi posto. Quem é o fundamento? Cristo. Não pode ser outro fundamento, tem que ser Cristo. Ele é o fundamento, é a base. Aí ele diz: vocês não desprezem o castigo que vem de Deus. Nós passamos por crises, é de Deus, viu? É de Deus. Ele diz: não desmaie, não desmaie. Hoje eu falei com a irmã amada. Peço até que vocês me ajudem. Eu falei que iria sofrer com ela nesse momento. O marido dela é alcoólatra. Deus só me coloca em espinhos. O marido dela é incrédulo, daqueles que refuta mesmo. Mais uma luta, Gel. Graças a Deus. O marido dela é incrédulo ao extremo, tem raiva de crente. Amém. Ele não quer ouvir falar. E ela diz assim: eu já estou para desistir, porque eu já fiz 7 sexta-feiras, 7 campanhas e não resolveu nada. Eu falei: não vai resolver, agora vamos para Cristo. Eu falei: agora nós vamos tentar de modo diferente. Vamos entregar quem pode todas as coisas. Você quer ir comigo? Quero, então vamos juntos. Vamos para essa guerra juntos. Aquele marido, aquela aflição é da parte de Deus também. É. É da parte de Deus. Ele não desmaie. Não desmaie. Sim, minha irmã. Ontem eu passei uma situação constrangedora lá em casa. Uhum. Eu e o Vitor tocamos de um rapaz que foi fazer um serviço. Sim. E na hora, assim, ele me disse: Cristo em nós. a vida de Cristo em nós nos leva a ter. Porque eu digo isso porque às vezes a gente. Então, 12:11. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria. Só um instante. Foi bom na hora que o rapaz cutucou? Foi horrível. É bom? Quando a gente está em crise? Não. Mas a gente fica querendo encontrar um culpado. Não fica? A gente fica querendo encontrar um bode expiatório. Mas ele diz: nenhuma disciplina no momento é boa. No momento não é boa. Mas vai fugir? Continue, minha irmã. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Mas depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Por ela. Fruto exercitados. Por ela. Exercitados. Leia de novo, minha irmã. Mas de tristeza. Mas depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Por ela quem? Hã? Pela correção. Você é exercitado na disciplina ou você foge da disciplina? Se fugir, Deus não te usa. Por que que os crentes... Eu vou baixar a voz. Por que que os crentes não têm frutificado? Por que que são vidas infrutuosas? Por que estão acomodados? Vocês têm olhado para essa mulher? Essa mulher tem passado
algumas circunstâncias, caladinha. Vocês não sabem o peneirar. Vocês não sabem a disciplina que Deus a fez passar. Tem gente que por muito menos tem saído, né, irmão Reginaldo? Por muito menos. Tem dito, eu não aguento, eu desisto. E quando eu ia lá, que ela sumia, que eu dizia, irmã, ela disse, não foi porque o menino adoeceu, mas está tudo bem. Está tudo bem. Eu nunca ouvi essa irmã com lamúria do inferno dizendo que queria desistir. Ela pode até ter pensado, mas nunca da boca dela eu ouvi. Aonde é que está dizendo que é para a disciplina que perseverais? Aí. Aonde é que está dizendo? Hein? 7? 12:7. 12:7. É para a disciplina que perseverais. Opa! Eu não trouxe meu cinturão. Lá em casa eu gosto de fazer assim. Eu tiro o cinturão e digo, tá aqui, ó. Tá aqui a solução. Porque eu aprendi que bater de chinelo, você pode estar jogando bactéria nas suas filhas. De cinturão não tem bactéria, é melhor. Tá aqui. É para a disciplina que perseverais. Acabou os problemas da irmã Cleonice? Não. Porque vai vir outras provas. Porque o homem e a mulher que Deus usa, Deus vai sempre estar de glória em glória, de prova em prova, habilitando-a para ser usado para a sua glória. É para a disciplina que perseverais. É necessário perseverar. Eu não sei dizer essa frase. Tem um R aí que eu não sei se está no perseverai ou perseverai. Eu acho que é perseverai, né? Do PR, per. Mas o que é perseverança? A minha mulher gosta de dizer que eu sou teimoso. Eu acho que não, acho que eu sou perseverante. Porque quando eu disser que uma coisa não dá certo, eu vou lhe contar. Mas isso é força natural, viu? Deus está me quebrando, porque eu sou teimoso por inteiro. O cara só me convence quando ele provar e reprovar e não tiver mais jeito de recorrer. Eu vou até o Supremo. E eu acho que é por isso que Deus me usa. Porque Deus não usa gente mão frouxa, que desiste da primeira batida. E eu não sou exemplo em nada. Eu sou exemplo de um pecador. Mas eu não sou exemplo. Cristo é tudo. Sim, o que a gente tem mais? Leia o 7 todo. Enquanto eu penso. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Sim. Mas Deus não tem outro cinturão. Não tem um cinturão de isopor, não, Deus. Deus não dá para você me disciplinar de outra forma. Não dá. Toda poca tem seu parafuso. Enquanto a carne do galo mais dura, mais bota fogo embaixo, bota lenha embaixo. Porque nós temos um caráter muito duro. A nossa vida da alma é muito forte. E Deus nos trata como filhos.
Não é como filho safado, filho de pai safado. Pai que não corrige os filhos, que não trata os filhos com disciplina. Toda a vida gostei de olhar no olho dos meus filhos. Como pai, a primeira coisa que o pai tem que fazer, nunca mentir para os filhos. Segundo, e nessa mentira inclui, você nunca diga, se você for, você vai sofrer consequências. Se for, chore com ele, mas sofra as consequências. Você não pode fazer com que o seu filho perca a credibilidade da sua palavra. É sim, sim, não, não. Dizem que os filhos crescem tudo frustrados, mas eu acho que não tem nenhuma das minhas filhas frustrada, não. Muito pelo contrário. Eu acho que elas me respeitam. Porque filho tem que ser criado sob disciplina, correção. O Brasil está formando, eu acho que é um dos países da América Latina e do mundo que mais tem homossexual. Eu acho que é essa criação miserável que o nosso país tem dado para os seus filhos. Irmãos, Deus vos trata como? A minha força natural, ela vai atrapalhar a obra de Deus. Nós trazemos as marcas daquela árvore do bem e do mal. Quando a gente é bonzinho, o que me despertou esses dias é que eu vejo hoje no Giovanni, não quero te colocar como exemplo não. Eu estou olhando para Giovanni muito disposto, atrás de auxiliar, de abençoar, de ajudar. Tem demonstrado uma gratidão. Já vejo outros crentes indiferentes. Estou nem aí. Para mim tanto faz. E eu estou aqui mesmo. Que der, deu. Eu vejo também aquela mulher chegando nos pés de Jesus e chorando ao ponto de molhar os seus pés e enxugar com os cabelos. E Jesus disse, é porque ela se sentiu muito amada. Tem crente que não se sente amado não, porque não é ruim. Não descobriu que é miserável, né, Gel? Estou dizendo, tem crente que não descobriu que ele é o miserável. Miserável homem que sou. Nós não chegamos ao fim de nós mesmos. Nós achamos que nós somos bons. Nós não temos nada para ser perdoado. Não temos nada para sermos gratos a Jesus. Porque nós somos, Jesus nos salvou porque eu sou bom. Mas a verdade é que quando Deus permite que entremos em crise. Irmãos, vamos ver. Vamos ver um bocadinho de João 21, vamos. Vamos ver a conversa de Jesus depois que Pedro vem com 153 peixes, mas o peixe já estava assado. E Jesus dá peixe e pão para ele. E uma conversa tão linda, irmãos. Oh, irmãos, que coisa, que Deus gracioso. João 21. João 21. Nós iremos ler. Vamos saltar algumas coisas. Lê a partir do 15, minha irmã. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas.
E pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter outra vez lhe perguntado: Tu me amas? E respondeu: Tu sabes todas as coisas, Senhor. Tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Só um instante. Isso não é lindo, irmão? Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, tu me amas, Pedro? Jesus precisava perguntar a Pedro se ele amava? Não precisava. Jesus sabe de tudo. Sabe. Jesus, ele sabe o que está lá no coração. E é interessante que esse texto, ele é muito sutil. Não é sutil. Ele é para quem tem sensibilidade para perceber essa progressão. Porque quando o homem é carnal, é mais ou menos assim. Pedro, tu me amas? Oh, Senhor, te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Oh, Senhor, eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Oh, Senhor, como eu te amo, sou capaz de morrer. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Ai, meu Deus. Senhor, tu sabes, Senhor, de tudo, Senhor. Tu sabes que eu te amo, Senhor. Oh, irmãos. É diferente, irmãos. É diferente o homem espiritual de um homem carnal. O homem espiritual, ele é do coração, irmãos. É lá do íntimo. E é com humildade, não é com soberba. Eu tenho medo quando alguém crê e diz: eu agora nasci de novo, agora eu vou pregar a mensagem da cruz, para onde eu for eu sou a... Irmãos, é quebrantamento, irmãos. É quebrantamento. O Senhor nos quebra. Porque Ele mostra que nós somos incapazes. Nós por nós mesmos não temos condições. Eu estava ouvindo um cântico que dizia assim, o canto dizia assim: eu vou te louvar com toda a força, eu vou te louvar com todo o coração, eu vou te louvar. Por nós mesmos não temos condições. Não temos condições. E cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Meus irmãos, depois eu apanho. A vida da alma, a gente tem só um tantinho. Abraão, ele foi tirado lá da terra de Ur dos caldeus. Era idolatria. Conta os eruditos que era mais de 3.000 ídolos. E quando Deus chama Abraão, ele cava poços. Cavar poço na Bíblia. Cavar poço na Bíblia é sinal de que eu estou desaparecendo. E ao mesmo tempo, poço tem água. Água é o Espírito. A palavra. E Abraão cava poços. Vá abrindo em Gênesis 26. Abraão começa a cavar poços. E Isaac, o seu filho, Isaac pega uma carona. Isaac vai desentulhar os poços de Abraão. Só que acontece uma coisa interessante. Lê no 26:1 de Gênesis. Sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão. Foi Isaac a Gerar a visitar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Irmãos, mesmo problema. Veio uma crise na terra. Que terra era essa? Território de Israel, em Caná da Galileia. Houve fome, maior do que a de Abraão. Veio uma crise. O que faz Isaac?
vai lá para a terra dos filisteus. Deus permitiu que ele fosse. Foi permissão de Deus, não foi vontade, permissão. Mas lá Deus ia tratar com ele. Continue, minha irmã. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito. Fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Ele falou: eu vou te mostrar qual é a terra que tu deves ficar. Quem é a nossa terra? Cristo. Ele disse: permanecei em mim. Canaã significa a plenitude de Cristo. Ele mandou a gente habitar na terra e usufruir das riquezas da terra. Nós podemos até estar em Cristo, mas não temos usufruir das riquezas de Cristo. Um cristianismo pobre. Cristianismo sem realidade. Um cristianismo conformado com uma reunião pobre. Com uma reunião sem expressão da vida de Cristo por meio dos seus membros. Membros que não frutificam. Membros que não se adequaram à vida abundante, vida de ressurreição. Eu vim para que todos tenham vida. E vida em abundância. E vida em abundância. Não é vida religiosa, é vida abundante, irmãos. Vida no Espírito. Vida que saiu da sepultura. Vida de ressurreição. Vida que estremece as portas do inferno. Vida que vence a morte. É essa vida. Temos nos conformado com uma vidinha medíocre. Continue. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Mas aonde? Que terra era essa? Na terra que eu te mostrarei. Não, aonde era que ele estava? Que terra era essa? Agora, onde era que Isaac estava? Em Gerar, terra dos filisteus. Ok? Leitores de Bíblia, presta atenção. Continue, minha irmã. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os estatutos e as minhas leis. Isaac, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: É só até aí. Ele mentiu, disse É minha irmã. É vida da alma. Mente. Vida da alma. Quer salvar sua vida. Eu não vou dizer que é minha mulher, porque senão vão me matar. Preserva a vida. Estava em Gerar, vida da alma. Covardia. É igual a nós. Vida da alma. Mas leu 8. Minha irmã. Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo... Aonde é ali? Em Gerar. Terra dos filisteus. Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava a Rebeca, sua mulher. Aí caiu a ficha, disse: não faça mal a ele, ninguém toque nele, porque se alguém tocar pode nos vir mal. Vá para o 12 então. Semeou Isaac naquela terra. Que terra era essa? Gerar, terra dos filisteus. Gerar significa alma, vida da alma. Temos semeado aonde? Na carne do Espírito. Continue. E no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Ou seja, é possível prosperarmos na alma? É, mas não permanece. O que é ganho na alma não permanece. O que é nascido da carne? É carne.
O irmão me dizia assim, o irmão, quando a comunidade dele chega a 50 membros, há uma divisão e volta para o que era antes. É porque os que saíram foi ganho na carne. Não foi no espírito. Porque quem é de Deus, permanece. O vosso fruto permaneça. Continue, minha irmã. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão. Irmãos, a vida da alma só produz confusão. Os camaradas entulharam os poços, brigaram, e todo poço que eles cavavam, o povo de Gerar dizia, é nosso, e era briga. Mas graças a Deus, que Deus não quer que permaneçamos nessa vida miserável de confusão da alma. Você vai saltar para o 22. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse, porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaram nessa terra. Reobote, lugar espaçoso. Ele saiu dali, já acabou a confusão. Já diminuiu as intrigas. Saiu de Gerar. O negócio já é diferente. Sai da carne. Continue, minha irmã. Dali subiu para Berseba. Opa! Dali, de Reobote, foi para Berseba. Epa, o negócio está ficando bom. Os irmãos não sabem onde é que é Berseba, mas Berseba é na terra. Viu? Berseba não é mais em Gerar. Berseba é no território abençoado. É onde Deus quer que a gente fique em Cristo. Ele saiu dali. Sai do meio dele, povo meu. Sai da carne. Vem para o Espírito. Sai da alma. Continue, minha irmã. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse, eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Oh, glória! Esse não temas está quando Paulo caiu no caminho de Damasco. Está quando Pedro caiu depois que ele chegou do barco. E Jesus já estava com peixe. E ele disse, não temas. Aliás, quando ele, ali na transfiguração das tendas, não temas, não te atemorize. E ele disse agora, na mesma noite que ele estava vivendo, não temas, agora eu sou contigo. Quem está em Cristo, o Senhor fala, não temas, eu estou contigo. Oh, glória. Amém. O Senhor não está conosco no negócio quando está na carne. Ele só nos livra. Vai lá, Giovanni na bicicleta melada. O carro passa por aqui, o cabo não morre. Lá vai Giovanni. Facão ainda corta o cabelo, mas não corta o pescoço. Está sob a promessa. Eu acho que tem gente intercedendo por ti, irmão. Mas quando vai para Berseba? Continue, minha irmã. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. Aleluia! Oh, glória! Invocou o nome do Senhor, armou a tenda para habitar em Cristo Jesus. Todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Amém. Negócio agora é diferente, negócio agora é outro, irmãos. Continua, irmã. Me desculpe que eu me empolgo. Hoje de tarde eu gritei tanto que eu achei que ia ficar rouco. Pensei que não ia conseguir pregar aqui. Porque, apesar de eu ser meio batista, mas às vezes o pentecostal me toma. Amém. Continua, irmã. E os servos de Isaque abriram ali um poço.
De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alzate e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhe Isaque: Por que vieste a mim, pois me odeias e me expulsaste do vosso meio? Eles responderam: Vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: Haja agora juramento entre nós e ti. Aleluia! Agora nós vemos, nós sabemos que Deus é contigo. Gerar veio até Isaque em Berseba. Agora não vai ter confusão mais não, camarada, porque tu é um homem de Deus. Tu prospera em Gerar, tu prospera em Seacote, Reobote. Tu prospera em Berseba, principalmente em Berseba, porque Deus é contigo, camarada. Quando tu estava na carne, eu podia brigar contigo, mas agora no Espírito, que coisa maravilhosa. A Bíblia diz que quem serve a Deus desse modo, até aos inimigos é agradável. Agora minha irmã vai saltar pro 30. Ó, ele diz aí no 29, ele diz, tu és, no finalzinho, tu és agora abençoado do Senhor. Tu és agora, não era em Gerar, mas agora é abençoado do Senhor. Amém. Coisa maravilhosa, que bela crise. 30. Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam. 32. 32. Nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaque, e dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, disseram: Achamos água. Ao poço chamou-se Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Na mesma noite ergueu uma tenda, invocou o nome do Senhor. Na mesma noite veio o povo de Gerar fazer paz. Na mesma noite teve um poço chamado Seba. Seba significa 7 do juramento. O poço do juramento. E esse poço, achamos água. Se alguém beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Amém. Mas dentro de ti se fará uma fonte a jorrar para a vida eterna, a vida no Espírito. Oh, irmãos amados, que o Senhor encontre lugar para que esse poço possa jorrar. Que o Senhor quebre-nos, ainda que sejamos levados a crises. Quando você entrar em crise, não desapareça da comunhão dos santos. Não. Permanece. Porque congregar é entrar no santo dos santos. Sabia disso? O salmista diz: quão bom e agradável é que vivam os irmãos. Aí ele salta e diz: é ali que Deus determina a bênção. Você entrar no Santo dos Santos, comunhão com os irmãos, momento da adoração, momento que nós estamos nos alegrando diante da palavra, momento que compartilhamos a palavra, entrar no Santo dos Santos. Entrar no Santo dos Santos não é só entrar no quarto para orar, aí é vida de oração. Santo dos Santos é vida de adoração, vida de comunhão, por causa desse poço que achamos, esse poço que está dentro de nós, a jorrar para a vida eterna. Podemos nos conformar com uma vidinha de comodismo. Podemos nos conformar. Aí o gringo lá, incrédulo, olhou para mim e falou assim: ele tem cara de crente. Eu falei para ele no coração: tu pensa que é tu alegre que está falando isso? Eu não quero só ter cara de crente. Eu quero ser um cristão verdadeiro. Porque Deus não se dá com aparência. Deus não se dá com aparência. Deus quer que vivamos em realidade. E a realidade é que o horário acabou. Mas acabou? Não. Continua. Desmontando
o Pedro que há em nós, que há em mim. Porque Deus quer nos usar. Ele quer que demos fruto e o nosso fruto permaneça. Vocês viram que o fruto de Isaac há 100 por 1. Lembra lá? Uns a 30, uns a 100, uns a 50. Mas todos têm que dar fruto. Quando a gente entender isso, irmãos, quando a ficha cair, ninguém nos segura. Seremos adoradores de carteirinha. Seremos pescadores de almas. Porque nós cremos no amor de Deus. Nós cremos que Deus quer que todos os homens sejam salvos. Deus quer que eu e você sejam um canal de bênção nesse século. Deus quer que nós sejamos apenas instrumentos para que o Espírito possa ser liberado. Deus quer que nessa geração nós sejamos a igreja gloriosa, a noiva, sem mácula, sem ruga, sem defeito. O Senhor quer que nós estejamos aguardando, anelando a sua vinda. O Senhor deseja que nós sejamos o seu lugar de habitação hoje. Quem deseja isso, diga amém. Amém. Pai querido, que esse amém de confissão, se não é sincero, que o Senhor por graça transforme-o em sinceridade. Só o Senhor pode fazer. Toca, ó Deus, em nosso homem interior. Nos acorda, Deus. Nos vivifica, ó Deus. Para que nós sejamos homens e mulheres que desejam a Tua vida, que vivam a Tua vida. Sejamos homens e mulheres que não estejamos conformados com esse século, mas que desejemos, ó Deus, transformá-lo pela renovação do nosso entendimento. Não permite, ó Deus, que fujamos da disciplina que é proveniente de Ti, ó Deus, porque somos filhos, ó Deus, por graça. Ó Deus amado, retira de nós as escamas, ó Deus. Retira de nós, ó Deus, tudo aquilo que impede esse rio fluir, ó Deus. Que a pedra seja quebrada, ó Deus, para a Tua glória. Que nós sejamos homens e mulheres que sustentam um testemunho nessa cidade. Faz isso, ó Deus. Não em aparência, mas em realidade, para a glória do Deus bendito, do Deus eterno e imortal, invisível, mas real, soberano Rei da terra, aquele que todo joelho um dia se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Faz isso, ó Deus, por amor do Teu nome. Em nome de Jesus.